Ainda atualizando o adversário do Flamengo, Santos e Flamengo, jogaço o Campeonato Brasileiro. A gente vai olhar notícias do Santos, o Hélio Almeida vai trazer as notícias pra gente. Santos mudando de treinador, vamos lá. Aos amigos do Expediente Futebol, o Santos treinou na tarde desta terça-feira de olho no jogo contra o líder Flamengo, que vai ser na quarta-feira. O Santos que volta a jogar na Vila Belmiro depois da parada para a Copa do Mundo. O treino foi comandado por Serginho Chulapa, que assumiu interinamente o comando do Santos. O time não vai ter David Braz e Jean Mota, que estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Alisson volta ao time depois de cumprir suspensão contra a Chapecoense. Com 15 pontos e na 15ª colocação, o Santos briga aí a cada rodada para não entrar na zona de rebaixamento. O ataque santista deverá ser montado novamente com 4 jogadores: Bruno Henrique, Rodrigo, Eduardo Sacha e Gabigol. Gabigol que disse em entrevista coletiva que os jogadores ficaram surpresos com a demissão de Jair e também falou da volta da Vila Belmiro. A gente não esperava, a gente tinha treino ontem, teve treino hoje, a gente não esperava. Mas eu acho que isso não cabe a gente, cabe à diretoria, eles estão ali para isso. E a gente está aqui para defender as cores desse clube que é tão grande. E como eu falei, ele é um cara que vai ser muito respeitado pela gente sempre, pela pessoa que ele é, pelo treinador que ele foi. Hoje é o Serginho e ele sabe que pode contar com a gente. A gente está em casa, está na Vila Belmiro, um local onde a gente se sente muito bem, que é a nossa casa. Então a gente espera ter aquela postura de competição, de tentar ganhar o jogo a todo momento, mas também respeitando o adversário. Na manhã desta terça-feira, o Santos apresentou um novo reforço para o meio-campo. Se trata do uruguaio Carlos Sanches, que jogou 3 jogos na Copa do Mundo pela seleção uruguaia. Outro reforço que já está na Vila é Brian Ruiz, costarriquenho, também joga no meio-campo e ele ainda está em trabalho de fortalecimento, não treinou com bola nesta terça-feira e é muito aguardado aqui em campo. O Santos deve anunciar um novo técnico ainda esta semana. Alguns nomes foram cogitados, mas a diretoria ainda não anunciou quem vai ser oficialmente o substituto do técnico Jair Ventura. Hélio Almeida para os canais Fox Sports. Obrigado ao Hélio Almeida com o Santos. E tem boas-vindas, olha, uma chegada com boas-vindas do Rei, hein? O Rei saudando aí. Gostaria de dar as boas-vindas aos reforços, né? O Brian Ruiz e o Carlos Sanches. Vocês estão vestindo uma das mais importantes camisas da história do futebol. Espero que ajudem a escrever gloriosos novos capítulos no Santos Futebol Clube. O Rei Porque na apresentação Pelé o Carlos Sanches saudou o Rei Pelé. E aí olha, treinador que chega aí tem Brian Ruiz e Carlos Sanches como reforços, pô, não pode querer nada melhor, né? Diante de tal situação, né, que se apresenta. Brian Ruiz jogou mal no Sport na temporada passada. Muito mal no Sport na temporada passada. O Carlos Sanches a gente lembra muito dele o Monterrey jogou bem. No River Plate, campeão da Libertadores de 2015, ele era um monstro de jogador. 2015, já são 3 anos. Já são 3 anos. Né? Ele começou a Copa do Mundo como titular na seleção do Uruguai, não terminou a Copa como titular, mas acho o Carlos Sanches um excelente reforço para o Santos. Ele pode até desapontar, mas é uma grande contratação. O Brian Ruiz, eu não concordo, não acho. Pelo retrospecto recente, é habilidoso, é talentoso, sabe jogar futebol, mas ele vem de uma temporada muito ruim pelo Sport. Mas PVC, tá tão difícil jogar assim no futebol brasileiro que o Brian Ruiz não possa mostrar algo a mais? Tá? Quem é que tá jogando muito no futebol brasileiro? Muito? É. Você acha que tá tão difícil assim jogar bem no futebol português? Não, Portugal é mais fácil jogar do que no Brasil. E ele jogou pior, ele jogou mal lá. Ah, tudo bem. Concordo, mas eu acho que não é tão difícil para ele. Não, eu acho que assim, qualidade de jogar mal no futebol brasileiro. O Santos necessita de um jogador com essa característica, né? Um meia centralizado. Tentou ali o Jean Mota, tentou ali o Vecchio, recua às vezes um pouquinho ali o Sacha, o próprio Gabriel aí que estava na entrevista, mas que não tem essa característica para fazer essa função. No esquema de jogo que estão se utilizando muito, de 3 meias, 2 abertos, né, que acompanha a lateral, e esse centralizado, o Santos não tinha esse jogador quando perdeu o Lucas Lima. O Cittadini, que fazia essa função na base,
quando subiu também fazia essa função, começaram a recuar, botar ele de segundo volante. Então, ele pode entrar nessa função, não tem mais velocidade, mas o cara que cadencia, que pensa o jogo, tem bom passe, ele pode até encaixar, porque o Santos tem os jogadores de lado, que recompõe, tem velocidade pelo lado. Precisa desse cérebro, né? Não sei se ele tá com essa capacidade, mas tem essa característica. Eu acredito que se ele conseguir ser o Brian Luiz da Copa de 2014, aí é o cara. Vamos lá, ele não pode fazer o que o Nenê tá fazendo no São Paulo? E bem? Não, eventualmente pode. Você consegue, o técnico... O Nenê é mais artilheiro, né? Nenê é mais artilheiro. Mas naquela situação de dar um bom passe, sim, uma boa assistência, colocar alguém na cara do gol, criar uma iniciar uma jogada de contra-ataque. Pode ser o Douglas numa boa fase do Grêmio? É o cara que num passe inicia um bom contra-ataque, aí joga pro homem da velocidade, pro homem do desafogo. O Nenê é um bom exemplo, porque o Nenê era um jogador que o Dorival estava querendo fazer jogar pelo lado esquerdo, que não estava conseguindo jogar, e que o Aguirre chegou, conversou com ele, conseguiu achar um lugar, e o Nenê passou a jogar muito bem no São Paulo. Não era difícil achar o lugar do Nenê, né? Não era difícil, deixar flutuando ali. Menos pelo lado esquerdo acompanhando o lateral. Lógico, ou pelo direito. Era a pior decisão, mas mesmo jogando flutuando no Vasco, ele teve bons momentos e maus momentos. Mas quando o Milton Mendes começou a jogar ele pro lado e colocar o Matheus Vital, que tá no Corinthians, centralizado, começou a ter divergências, brigas dele. Ele não queria fazer essa função, você via ele nitidamente, assim, desconfortável, porque não dá. O cara tem 35 anos, 36, sei lá, para ficar do lado, acompanhando o lateral e o garoto mais centralizado, nada contra. O Matheus Vital é muito bom jogador, mas eu acho que o Matheus Vital fazia muito melhor essa função pelo lado. Tem mais pulmão. Não, e a característica de jogar até mais pelo lado. Acho que assim, o exemplo do Hamilton, do Nenê, é um bom exemplo, porque se o técnico tiver a sagacidade, a percepção de entender qual é o lugar que o Brian Ruiz vai jogar bem, sim, parabéns para ele. No Sporting, o Jorge Jesus não conseguiu fazer esse papel. Não conseguiu descobrir. Savoia, e o técnico, hein? Olha, o técnico, a informação que eu falei ontem, lembra que o Vanderlei depois ele me respondeu que não tinha sido consultado? Ele estava num evento, ele falou que estava num evento, esse evento era o lançamento do livro do Marcelo Teixeira, que é o presidente do conselho. Aí uma pessoa me contou que o Vanderlei havia jantado com o presidente do Santos na véspera. Eu não sei, jantar também não significa nada. Né? Você pode jantar, pode ouvir e não significa nada. Eu acho que o Santos tem um grande ponto de interrogação. Por exemplo, se vai contratar o Zé Ricardo, como chegou-se a falar... Eu falei ontem. Não, eu sei, mas na Vila Belmiro se fala também. Porque ele era o nome anterior. Uma das possibilidades. Qual a diferença entre o Zé Ricardo e o Jair Ventura? São dois técnicos com as mesmas características, são jovens, com potencial, os dois são excelentes profissionais. E uma parte, e aí entra a parte política também, né? Não é só torcida. Oposição, a eleição do Santos foi muito apertada, então a oposição pressiona demais, fica pegando no pé tudo. E tem gente que é favorável ao Luxemburgo, tem gente que não é favorável ao Luxemburgo, e o presidente fica nessa, não sabendo o que é o ideal. E o Ricardo Gomes, o que pensa? Porque ele é o cara para dividir essa função com o presidente. Eu não sei o que ele pensa, eu não tenho o contato do Ricardo Gomes, mas o que... Não é o nome do Ricardo Gomes esses treinadores, Filipão, Luxemburgo, que são nomes falou mais... até de Guto Ferreira. Mas esses treinadores mais cascudo é aquela coisa que o Santos está precisando de um cara mais linha dura, que é uma visão de conselheiros, até liderado pelo Marcelo Teixeira. Então tem um nome forte do Vanderlei, mas não é o nome... O Marcelo, ontem eu mandei um WhatsApp, porque eu estava tentando conversar com ele aqui, a gente fez o programa junto, e ele não me respondeu. Depois ele me respondeu, eu não me meto nisso. Claro que ele tem ele não vai falar isso publicamente, por mais amizade que a gente tenha, conheço muito desde a época do pai dele, seu Milton, Dr. Milton, ele não vai falar, mas eu acho que ele vai ser fundamental, por isso que eu acho que o Vanderlei, e ele gosta do Vanderlei, trabalhou com o Vanderlei, foram campeões juntos, é um palpite, não é uma informação. A informação é que a política está atrapalhando muito a escolha, a decisão. Então, você sabe que a política no Santos
E o cuidado a ser tomado aí, né, é para não errar de novo. Né? Porque teve custo, houve né? o erro. Não teve custo? Houve Vocês não pagaram 800 mil? Não, houve o Ao erro. Botafogo, a multa rescisória. Para liberar. E agora deve pagar mais 800. E agora, se for contratar pensando em dar resposta política e em detrimento do que tem que ser acertado dentro de campo, acertar o time para sair de onde está, ou vice-versa. Mas o único, o Jair... Tem essas duas situações para ser. Pode errar de novo, entendeu, PVC? Vamos lá. O Jair não fez um bom trabalho no Santos. Eu não acho que a contratação do Jair foi um erro. Não, o erro não é contratar, eu tô indo na sua linha, não ter demitido quando achou lá atrás que não estava legal. Aí eu acho que não é motivo para demitir um empate no Clássico e um empate em Chapecó. Eu também acho que não. É complicado jogar em Chapecó. É muito complicado. Não, mas não foi empate, foi a forma como o time não jogou. Talvez, eu trabalhei nesse jogo, acho que foi o pior jogo que eu vi no Campeonato Brasileiro este ano. Não só no Campeonato Brasileiro, acho que todos os jogos... Mas o time não apresentou nada também antes, Savoy. Antes também. Assim, Os 2 amistosos fora, terríveis. Também. Aí você tinha toda a condição de demitir antes. E aí você teria um mês de trabalho. Eu acho que a informação que eu tenho também é parecida com o que vocês estão dizendo aqui. O Pérez, em tese, vai no nome como Zé Ricardo. Que acho até diferente do Jair. O Jair é mais marcação defensiva e contra-ataque. Eu não estou falando de estilo, estou falando de idade, juventude. O Zé Ricardo vai querer um time que trabalhe mais a bola no campo de ataque. Mas é pressão do mesmo jeito, porque não é um nomão. E tem muita pressão pelo nome do Vanderlei, porque é um nome forte na Vila Belmiro desde sempre. Né? Se for, vai ser a 5ª passagem dele pelo Santos. Ele foi técnico do Santos em 97, em 2004. Sabe o que eu acho, o PVC? 2006, 2007 e 2009. Quando você contrata, por exemplo, um técnico como o Vanderlei Luxemburgo, o que acontece? Você transfere toda a responsabilidade para ele. Ele tem um seguro, um salvo-conduto. Filipão, esses caras monstros sagrados, tira um pouquinho da reta a tua responsabilidade. Pô, trouxe o homem aqui, vou ver. Então ele segura tudo. Eu não sei se também isso entra na balança no momento de oscilação do time. Mas aí, Savoy, eu volto ao ponto. Pode dar essa resposta e esquecer da resposta no campo. Porque a principal... Se o campo não funcionar, aí não adianta. Lá fora também não vai funcionar. A gente não sabe o que está acontecendo do lado de dentro, né? A gente não sabe. De repente, por que o time não está jogando? Estão se aplicando, estão treinando. Não é? O Iozinho sabe melhor que a gente, todo que ele foi lá de dentro, ele sabe quando tem um problema lá dentro. Eu não sei se tem, eu não acompanho o time do Santos diariamente. Aliás, não acompanhamos mais nenhum time, né? Tempos passados. Olha só, a gente vai para o intervalo aqui, diferente aqui no nosso Expediente de Futebol. Vamos fazer uma substituição a lá futsal. Sim. Futsal porque o jogador vai lá fora, conversa com o treinador, aquela conversinha no pé do ouvido. Pega instruções e volta. E o cara que entra tem que cobrir e jogar bem, né? Tem que cobrir. Mas esse joga bem. E esse vai jogar bem. Vai participar com a gente aqui o Alexandre Matos, executivo de futebol do Palmeiras. Vai participar aqui do nosso Expediente de Futebol na volta do intervalo. E o Fábio Azevedo vai conversar com o treinador para voltar e arrebentar depois na outra parte do Expediente de Futebol. Já já a gente volta.